Capítulo 1 de Ruth, versículo de número 6. Você que achou, dá um sinal com eu achei. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. E você se assenta glorificando e exaltando ao Senhor. Glória a Deus. Olhando ao longo da história de Israel, nós vamos encontrar vários personagens que viveram um período de escassez. E cada um deles tomaram uma decisão. Quando nós abrimos Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 10, nós encontramos Abrão, que também viveu um tempo de escassez. Escassez é a ausência, é a falta de algo. E nesse tempo que Abrão vai viver, ele vive o tempo da escassez de comida. Só que a decisão de Abrão, junto com a sua esposa, é de descer ao Egito para buscar subterfúgios para sair daquela situação de crise. Quando nós abrimos também Gênesis capítulo 26, do 1 ao 2, nós encontramos Isaac, o seu filho, vivendo um tempo de escassez, como houve na primeira fome, que foi a época do seu pai Abrão. Só que Deus aparece a Isaac e dá a ele uma palavra: eu te mostrarei a terra que irá habitar. E a palavra de Deus para Isaac foi essa: a terra que eu te mostrar, ali ficará e habitará nessa terra. E quando Deus direcionou essa palavra para Isaac, Isaac tinha uma semente. E é essa semente que Isaac usa para trazer um subterfúgio no tempo da crise, no tempo da escassez que Isaac viveu. Então cada um dentro da sua história, do seu período, viveram um tempo de escassez. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite, sobre decisões. Decisões que podem mudar todo um contexto, decisões que podem mudar toda uma história, decisões que podem implicar em bons resultados e ruins resultados. E quando nós abrimos em Ruth capítulo 1, nós encontramos que dentro de Belém, Belém no seu original quer dizer casa do pão. Em Belém havia uma família, Elimeleque, Noemi e os seus dois filhos, Malom e Quilion. Neste tempo, os juízes julgavam a terra e houve fome. Neste período, havendo fome, Elimeleque toma uma decisão. E a decisão de Elimeleque foi de sair da terra que estava, da terra chamada Casa do Pão. Só que Elimeleque não contava com as suas consequências, porque toda decisão tem uma consequência, boa ou ruim. Só que ele não contava que para onde ele iria, justamente, ele iria se deparar com situações desfavoráveis. Aqui nós entendemos que, independente do tempo que nós estamos vivendo, e se ele é o tempo de escassez, precisamos tomar a primeira decisão. Qual a decisão? Planejar. Todo planejamento, ele é antecedente àquilo que vai acontecer. Quando eu me planejo, quando eu preparo tudo antes que algo aconteça, eu vou estar pronto para este período. Observamos que o tempo de escassez em Belém de Judá, Elimeleque não contava, só que ele vai deixar um território que é chamado Casa do Pão, e vai levar toda a sua família a viver nos campos de Moabe. Isaías muito bem falou sobre Moabe.
Moabe é uma cidade impenitente, que Deus já estava querendo vomitar a Moabe. Mas Elimeleque sai com a sua família para Moabe. E como toda decisão tem uma consequência, no meio do caminho, Elimeleque morre. A primeira consequência é que a falta do provedor, a falta daquele que trazia a provisão para dentro da casa, já não estava mais presente com Noemi e com seus 2 filhos. Então toda decisão tem a sua consequência. E no meio do caminho, a decisão de Elimeleque foi uma decisão que trouxe a ruína da sua própria vida. Agora, como escapar de um tempo de escassez? O primeiro ponto é planejar. Porque todo planejamento não nos colocará numa situação de decisões ou decisões precipitadas. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que tomou alguma decisão, mas dentro dessa decisão veio ruins consequências. Por quê? Porque não houve um planejamento. E o planejamento é o pano de fundo de uma vida bem-sucedida. O planejamento é o pano de fundo de uma vida bem-sucedida. Então, o primeiro passo, antes de tomar qualquer decisão no tempo de escassez, é se planejar. Ninguém conta que a porta vai se fechar. Ninguém conta quando vai ter falta de algo. Mas, quando existe o planejamento, com certeza, as decisões que eu tomo não vão impactar de forma negativa para aquilo que eu vou viver. Eu não sei o momento que você está vivendo, mas eu quero dizer algo de Deus para a sua vida. A primeira atitude que você vai tomar antes de viver um tempo desfavorável ou não, é se planejar para o tempo, se planejar para o momento. Independente de como você vai chegar lá, você se planeja agora, porque com certeza o resultado vai vir, e o resultado é de vitória para a sua vida. Só que Elimeleque não contava justamente com as perdas. E se como toda decisão que eu tomo, ela vai impactar justamente nas pessoas que estão em minha volta, eu primeiro preciso planejar. Quem vai receber esse impacto inicial da minha decisão? E nós não imaginamos o quanto uma decisão pode impactar uma vida e uma geração e uma família. Elimeleque não contava que a decisão dele poderia impactar justamente na sua família, é interromper um ciclo de forma prematura. Por isso que o planejamento vai nos fazer viver um tempo favorável. O planejamento vai nos fazer viver um tempo de bons frutos. Então a primeira coisa a se fazer nessa noite é entender que o planejamento vai te levar para um nível aonde você entenda que você está plantando para colher bons frutos. O primeiro ponto é planejamento. O segundo é não tomar decisão prematura. Por quê? Porque o impacto da sua decisão vai impactar quem está à sua volta. Muitas pessoas, dependendo da sua decisão, se for ruim, vai impactar. Pessoas vão sofrer. Pessoas vão ver e vão também questionar por que tal decisão. Mas Elimeleque não contava com as consequências. No meio do caminho, os filhos casaram com mulheres moabitas. Um casa com Ruth, o outro casa com Orfa. E no meio do caminho, eles casaram com mulheres estrangeiras. Mulheres que eles não poderiam casar, porque não eram da sua linhagem.
Tudo isso por conta de uma decisão. Viveram 10 anos em Moabe. Durante esse tempo de Moabe, o que era Belém? Belém continuava sendo a casa do pão, o ambiente da provisão, o ambiente que eles viviam não deixou de ser casa do pão por conta de um período. Sabe por quê? Porque um período não define um lugar, um período não define uma pessoa, um período não define uma geração, porque períodos passam, uma história foi construída e Belém continua sendo a casa do pão. Então eu entendo que o tempo de escassez não anula a minha história. O tempo de escassez não anula a sua história. O tempo de escassez não faz eu retroceder. O tempo de escassez, com uma vida bem planejada, me faz entender. Eu sei que eu estou vivendo um tempo desfavorável, mas eu estou preparado para viver este tempo desfavorável. Tempo desfavorável é para quem está planejando a vida. Porque tempo desfavorável pode tanto derrubar alguém, como também pode fazer essa pessoa sair deste tempo mais forte. Levante a tua mão, porque eu quero liberar uma palavra de Deus. Eu não sei como você chegou aqui, capengando ou não. A palavra de ordem para a sua vida é: pelo amor de Deus, volte um pouco, planeje a vida e venha viver o extraordinário de Deus. Por quê? Porque só rompe quem está com a vida planejada para viver o extraordinário de Deus. Você que pode, aplauda Jesus bem forte. E aí Deus vem impactando meu coração, falando de decisões, planejamento, decisões precipitadas. E quando eu entendo que Orfa e Ruth fazem parte de um tempo desfavorável de Noemi, é porque elas precisavam viver este tempo. Sabe por quê? Porque quando elas vivem, elas vão colher do que quem está vivendo um tempo desfavorável está gerando. Quando eu olho para Noemi viveu o período da perda do seu esposo. Noemi vai viver mais adiante o período da perda de Malom e Quilion, porque no meio do trajeto, no meio do caminho, Malom e Quilion morrem, e Orfa e Ruth se veem viúvas, mulheres moabitas, mulheres que não estavam com nenhum planejamento em casar com homens de Belém de Judá, porém, elas casaram, e de repente, só estava Noemi, Orfa e Ruth. E de repente, no capítulo 1, versículo 6, ouviu-se um clamor. E qual foi o clamor? Há pão na casa do pão. Qual é o clamor? O despertar de um avivamento que ela esperava. Quem esperava? Noemi. Porque Noemi estava ali peregrinando, e todavia, quando ela estava peregrinando, ela sabia que era só um período, que no momento certo, Deus iria visitar o seu povo, e foi o que Deus fez. Deus visitou ao povo em Belém de Judá, trazendo-lhe pão. Escute aqui. Belém deixou de ser Belém, uma família saiu de Belém, é o registro. Porém, lá em Belém, há um grande alvoroço, porque há pão na casa do pão. E em Moabe se ouviu dizer que Deus visitou o seu povo para lhe trazer pão, lhe trazer provisão. Ou seja, Deus encerrou um ciclo na vida de Noemi.
por conta das decisões de Elimeleque, mas Noemi pôde ouvir. Sabe por quê? Porque Noemi estava atenta a uma voz dizendo: um tempo favorável está para chegar. Ei, se prepara, porque o tempo de escassez está para acabar e Deus vai trazer a visitação dele na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, no seu casamento. Mas pelo amor de Deus, não abandone o lugar da provisão. E deixa eu parafrasear: nós às vezes queremos mudar todo um contexto, queremos ir para um lugar que aparentemente é o melhor lugar, e nem sempre o que os olhos mostram nem tudo aquilo que eu avisto parece ser. E aí que está o segredo de Orfa e o Ruth permanecerem com Noemi. É que elas também ouviram que em Belém de Judá houve-se a notícia de que Deus visitou o seu povo lhe enviando pão. Elas ouviram, elas estavam com Noemi. E aqui está. Independente do tempo que eu estou vivendo, eu preciso entender que é só um período, não é algo eterno, não é algo que nasceu para me matar, pelo contrário, nasceu para me dar experiência, para me fortalecer e me arrancar deste período muito mais forte. Qual é a palavra de Deus para a sua vida nessa noite? Não tenha o tempo de escassez como fim, não tenha o tempo de escassez como uma derrota para a sua vida, pelo contrário, tenha um tempo de escassez como algo que vai te fortalecer. Pode se preparar, porque Deus vai te tirar deste tempo muito mais forte do que você entrou. Ei, quem está do meu lado colhe, quem está do meu lado usufrui. Por quê? Porque eu entendo que todas as minhas escolhas, elas comprometem pessoas, e pessoas que são comprometidas com as minhas escolhas estão dizendo: estou contigo. Por que as pessoas, quando a gente passa por um período de escassez, algumas em sua maioria não querem nos abandonar? Por quê? Porque elas sabem que este é só um período. Olhe para alguém e diga para ela: viva só o período. Olhe para cá, porque o período nos ensina que nós não podemos entrar em uma situação desfavorável e querer permanecer eternamente. Por quê? Porque alguém que olha para um período e se joga, Deus não quer que você viva este período prostrado. Deus quer que você viva de cabeça erguida. Porque quem tem bons ouvidos vai entender e ouvir o que Deus está para trazer. Porque o que Deus tem para trazer é boa notícia. Tem pão na casa do pão. Tem provisão no tempo necessário. Ou seja, Noemi, é tempo de regressar. Oh, Anaracamantu e a Sébia. O despertar de Deus aqui é um avivamento. Qual é o avivamento? Noemi, tem pão na casa do pão. Por que tem pão na casa do pão? Porque Deus visitou o seu povo. Escute, o maior avivamento, qual? Quando Deus visita o seu povo. Se Deus não estiver presente conosco, não há avivamento. Não há como romper. Se Deus não estiver nos seus relacionamentos, no meio da sua família, nos seus negócios, nos seus planejamentos, você não vai romper. Então a visitação de Deus está me mostrando que dentro dessa visitação há uma perspectiva. Deus quer atrair quem? Quem foi? Porque já estava cheia. Como ela vai dizer? Cheia saí, e agora estou vazia. Só que tem um porém:
as mulheres, sabe o que elas fazem? Elas se apegam com Noemi. Sabe por que elas se apegam? Porque elas querem o resultado que ela vai viver. Não, deixa eu repetir isso aqui porque alguém não pegou. É porque ela quer, Ruth e Orfa quer viver o resultado que Noemi está ouvindo. Há pão na casa do pão. Levante a tua mão, por gentileza. Os resultados positivos que você está para viver, as pessoas querem viver também. Por quê? Porque o resultado positivo é de alguém que tem voz para dizer: estou voltando para o meu lugar. Estou voltando para a cidade chamada Casa do Pão, Belém de Judá. Os que acreditam que haverá um novo tempo, uma nova história, levanta a tua mão, libere o teu melhor glória. Pode aplaudir ao Senhor. Não é o tempo do fim, é somente um tempo de peregrinação. Porque nem todo mundo entende que o tempo de peregrinação é para quem está vivendo. Nem todo mundo entende. Mas há um tempo que a gente fica pensando: como? Parece que eu estou andando em círculos. Não é. É que você ainda não achou a visitação de Deus. Deus ainda não te visitou. E Deus visita quem tem ouvidos aguçados. Escuta. A primeira atitude de Orfa e Ruth é fazer isso. Seguir a Noemi. Por quê? Há um segredo e uma revelação que eu quero compartilhar com vocês. Enquanto eu lia esse texto, eu entendi que resultados positivos carregam pessoas de mente e visão ampla. Sabe por quê? Porque ninguém quer o nosso fracasso. Segura. Ninguém quer a sua derrota. Os seus inimigos podem até querer, mas quem deseja o seu resultado não quer a sua derrota. Por quê? Porque quem anda lado a lado conosco está dizendo: eu estou com você e não largo. Sabe por quê? Porque eu sei que esta maré baixa vai aumentar e nós vamos decolar junto. Então, tenha resultado positivo, porque pessoas de mente e de visão ampla andarão contigo e usufruirão daquilo que você tem. Então Ruth e Orfa caminham com Noemi. Noemi olha para Ruth e Orfa e diz: minhas filhas, vá cada uma para a sua casa, e que Deus use de benevolência para convosco. Por quê? Porque eu não tenho nenhum marido para entregar na mão de vocês. Eu sou adiantada em idade, e mesmo que eu tivesse filho, ele iria crescer para depois eu entregar na mão de vocês e vocês serem assim esposas. Mas eu não tenho. O período que Noemi vai viver é um período que ela só aguardou a visitação de Deus. O que ela quer aqui é regressar, viver o que ela não viveu até o tempo que estava em Moabe. Sabe por quê? Porque a mulher que estava com a vida amargurada, ela decidiu viver o novo de Deus, porque ela ouviu a voz de Deus. Independente do período, independente do tempo, você precisa entender uma coisa: Deus só vai colocar pessoas do seu lado que querem viver também o mesmo tempo que você está vivendo. Pessoas que não querem viver o extraordinário de Deus não vão estar do seu lado, porque Deus só visita quem realmente ouve a voz dele e entende que o tempo desfavorável foi para fortalecimento, e o tempo favorável é para viver o tempo de celebração. Quantos vão estar prontos para isso? Apenas uma pessoa.
E aí, eu falo que eu sou o primeiro. Quem é o segundo? Levante a tua mão. Sabe por que continue com a mão levantada? Sabe por que duas pessoas? Uma é Ruth, a outra é Orfa. Ambas choraram do lado de Noemi. Abaixa a tua mão. Sabe por que o choro? O choro é de alguém que está dizendo: você está regressando, nós queremos ir contigo. Só que a ordem de Noemi é essa: filhas, ficai na casa de vossa mãe, cada uma, porque eu vou partir. Existe o tempo do regresso, existe o tempo do abandono de uma terra que você não escolheu estar. Me permita, mas existe o tempo do abandono do ambiente que você não quis criar, mas alguém criou e te colocou neste ambiente por uma decisão. Você não queria viver o que está vivendo, mas alguém tomou uma decisão lá atrás e você está vivendo. E se essa pessoa foi você que tomou essa decisão e se colocou nesta condição de viver este período, tem uma boa notícia: Deus está visitando você hoje e está dizendo assim: este ambiente não te pertence mais. Então, deixe essa mala antiga e vá para uma nova. Oh, Rebaxandarábia, vá para um novo momento, a qual Deus já preparou para a sua vida. Se prepara, porque este momento está para chegar e Deus irá honrar a sua vida. Então a voz de Deus prevaleceu em Moabe, trazendo o pão, mostrando que Moabe permanece sendo, mostrando que Belém permanece sendo a casa do pão. Por quê? Porque Belém nunca deixou de ser Belém, mas nós deixamos de ser quem habitava em Belém. Nós tínhamos a visitação de Deus. Talvez por alguma circunstância tomamos uma decisão de deixar a casa do pão por conta de um período de escassez. Mas é tempo de nós voltarmos para a casa do pão. É tempo de nós voltarmos a viver um avivamento genuíno, aonde que avivamento é despertar. E para despertar em nós precisamos entender uma coisa: não tem como despertar em nós se nós não estivermos no lugar certo para que haja este avivamento. Então, a primeira coisa aqui, depois de ouvir a voz de Deus, é tomar outro rumo. Ei, coloca no GPS, vamos mudar a rota, vamos buscar o lugar da casa do pão. Quando ela decide deixar Orfa e deixar Ruth, a decisão é de quem? De Noemi. Por quê? Porque Noemi não quer carregá-las, mas Noemi deixa o livre-arbítrio. E quando ela deixa essa liberdade para Orfa e para Ruth, ambas choraram. Entenda, existem pessoas que vão chorar do nosso lado. Existem pessoas que vão arrancar os cabelos para viver o nosso momento. Mas nós só vamos entender que essa pessoa está querendo viver a nossa realização quando elas nos seguirem. Ei, Ruth e Orfa choram. E quem vai? Somente Ruth. Por quê? Porque ela se apegou a Noemi. E ela disse assim: Noemi, jamais te deixarei, jamais te abandonarei, porque a minha decisão, parafraseando, é viver um novo tempo, é abandonar Moabe, é abandonar os deuses, é abandonar o meu povo para viver o tempo da visitação de Deus. Pessoas impactadas por Deus impactam outras vidas por conta dos seus resultados. Então, pelo amor de Deus, busque o resultado positivo, busque um avivamento genuíno, mas não deixe o ambiente da provisão de Deus. Permaneça ali. Então,
Ruth olha para Noemi e diz: Noemi, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aonde tu fores, irei eu. Fala de caminhada, fala de jornada. Sabe por quê? Quem realmente decide estar conosco precisa andar nos mesmos passos que eu também ando. Não, você não entendeu? Quem decide estar com você precisa também entender que as mesmas dores que você está para passar, ela também vai ter que passar e viver. Quem só quer o seu resultado positivo no período favorável, não deseja as suas dores. As crises também fazem parte de uma história. Belém deixou de ser Belém? Não, casa do pão. Porque Deus teve um tempo de visitação. Então nós não podemos deixar de ser quem somos por causa de um período. E aí Deus sacudiu a minha alma e falou: filho, esta mensagem vai mostrar para alguns que quando alguém pensa como você pensa, caminha contigo. Quando alguém tem a visão que você tem, anda contigo. Pessoas que não estão andando contigo é porque a visão está pequenina, é porque não querem caminhar com as suas dores para colher resultados positivos, porque resultados positivos também contam com dores. Ela fala: aonde tu fores, irei eu. Fala de caminhada. O teu povo, sabe o que é isso? Olha, eu sei que lá, parafraseando, o seu povo te ama. Eu também quero fazer parte desse povo. Eu quero estar no meio deste povo. Eu quero conquistar este povo. De repente, ela diz assim: o teu Deus é o meu Deus. Este é o momento que ela pega o amuleto dos deuses e diz: está aqui e fica em Moabe. Sabe quais são as pessoas que precisam andar com a gente? Que queiram viver a experiência de um Deus monoteísta, de um único Deus, que não tenha espaço para outros deuses, que não tenha espaço para outros pormenores, mas que o que vai prevalecer é a mão do Todo-Poderoso sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa vida. Eu andarei contigo, e somente uma coisa irá nos separar. O quê? A morte. Porque a morte vai nos separar. Até a mim, até o pastor Eduardo, os demais. Por quê? Só isso nos separa. Por um período. Então Noemi e Ruth caminham junto, para mostrar que todo resultado no meio da dor só vem carregado de um resultado positivo quando eu entendo e assumo que este resultado negativo é só um momento. Cadê a minha postura? Cadê o meu comportamento no meio do resultado negativo? Nem todo mundo assume a dor, mas todo mundo quer assumir o resultado positivo. Porque assumir que entrou num quarto e começou a pensar em depressão ou pensar em suicídio e dizer: meu Deus. Mas é aí que vem a voz de Deus para dizer para você o seguinte: há uma visitação de Deus chegando dentro deste quarto. Há uma visitação de Deus chegando aí para dizer assim: é só um período, calma, calma, vai passar. Pelo amor de Deus, não faça nada. Deixa que eu vou resolver. E Deus tirou Ruth de Moabe por quê? Porque nos mostrou uma coisa. Tem pessoas que vivem de momentos, choram conosco. Choram as nossas dores.
senta do seu lado, derrama lágrimas, como verdadeiros chorões que foram comprados para um momento de velório, porém não querem viver o tempo da busca constante da voz que ecoa em Belém. Sabe o que é isso? Para viver o avivamento de Deus, não basta somente chorar na quinta, tem que chorar na sexta, tem que chorar no sábado, tem que chorar no domingo, e assim sucessivamente, para viver a vida avivada, se derramando para com Deus. Quando Noemi e Ruth caminham juntos, ou juntas, elas demonstram algo, que a notícia que estava sendo pronunciada em Belém, trouxe um impacto. Qual é o impacto? Nós precisamos sair do lugar que limita a nossa visão, do lugar da provisão. É aqui que eu preciso virar a chave. Nem todo lugar que eu estou, que ainda não teve uma provisão, seja o lugar que eu deva ou preciso permanecer ali. Sabe o que é isso? É que nem todo lugar que eu escolho estar é o lugar que Deus escolheu que eu estivesse. As minhas escolhas podem estar não conecta com a escolha de Deus. E aí que eu preciso entender e perguntar: Deus, o Senhor quer que eu esteja ali? Deus, o Senhor quer que eu esteja naquele ambiente? Deus, o Senhor quer que eu esteja naquele estado, naquele país, ou naquele município, ou naquele bairro? O Senhor quer que eu permaneça ali? Aonde está a visitação de Deus? Então Ruth e Noemi saem do lugar que estão. E aonde não tinha pão, tem pão. E elas vão viver, sabe o quê? Um novo tempo. De que quem está lá está vivendo. E eu entendi muito bem isso. Quando nós lemos e entendemos que o povo, ao receber Ruth e ao receber Noemi, a primeira palavra do povo para Ruth e para Noemi, porque ambas ouviram, mas quem direcionou a palavra para Noemi foi o povo, dizendo: esta é a Noemi. Sabe o que é isso? Nós conhecemos como ela saiu da cidade. Noemi de repente diz: não me chameis Noemi, mas me chamei Mara. Sabe por quê? Das minhas amarguras tenho falado a todo momento. O que eu vivi até aqui, porque cheia eu saí daqui e agora vazia eu estou regressando. Não tem maior dor do que a dor da perda. Não tem maior dor do que dizer: eu perdi quem eu tanto amava. Por quê? Por conta de uma decisão. E decisão que trouxe consequências. Consequências ruins. Mas ela agora está em outro cenário, em outro ambiente. Eu estou na casa do pão. Eu quero que você se coloque sobre os teus pés. Para o resultado vir, Noemi e Ruth tiveram que sair de Moabe, deixar a cidade impenitente, por conta de decisões que geraram e criaram um ambiente desfavorável, de perdas, de luto, de casamentos que não eram para ser constituídos, mas foram decisões. E sabe o que acontece? Ruth e Noemi estão voltando. E por sua vez, Noemi está trazendo consigo alguém que ela diz, em outras palavras, está aqui quem decidiu viver o tempo da provisão. Porque lá em Belém, ao chegaram no princípio
da cega, no princípio das cevadas, que é a festa do trigo. Tem colheita? Tem. Tem pão? Tem. Por quê? Porque Deus visitou o seu povo. Então o nosso maior motivo de estar aqui é porque Deus tem visitado o seu povo. Porque se Deus não visitar o seu povo, nós iríamos morrer no meio do caminho. Mas glória a Deus, Deus está visitando esta igreja, trazendo um despertar, um avivamento, para que nós possamos romper e entender que um novo tempo está para chegar. Mas que nós não podemos, de forma alguma, deixar o lugar da casa do pão. Deixar o tempo favorável. Por quê? Porque é o tempo que Deus quer que nós vivamos. Mas precisamos nos planejar, porque o tempo desfavorável pode bater a porta. Como nós vamos estar para esse tempo desfavorável? Quais são as nossas reservas? O que você tem feito para viver esse tempo? Porque esse tempo bate a porta, e aí, quando bate, não pode pegar nós de surpresa.